Olá, hoje estou aqui para gravar uma videoaula sobre nomenclatura de ácidos. Eu gostaria de fazer em duas partes, na verdade. Então eu quero dar algumas dicas, algumas formas de você decorar os principais ácidos e a partir deles você consegue dar nome a outras substâncias, principalmente os sais, através dessas dicas, tá certo? Então eu vou te dar uma primeira parte, algumas dicas sobre como guardar o nome de alguns ácidos. O segundo vídeo depois eu vou gravar, te ensinar a dar o nome aos ácidos através do NOx, através das cargas de cada elemento. É uma outra forma também de nomear os ácidos, tá joia? Então a partir de agora a gente vai ver como dar nome aos hidrácidos e aos oxiácidos. Bom, então nós vamos ver a nomenclatura dos hidrácidos primeiro. Você se lembra que os hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio. A terminação dos hidrácidos é sempre hídrico. Vou te dar os 6 principais, que são os que geralmente caem em vestibular. Você tem que guardar esses 6, tá certo? Então, já te ensinando uma frasezinha, vai ser assim, ó: Fiat, claro, branco, indo sem 2 cintos. De novo, Fiat, claro, branco, indo sem 2 cintos. Aí nós vamos colocar um H, um H, um H, um H, um H e um H. Colocamos Hs em todo mundo. Só o S que tem 2 Hs, tá? Fiat, claro, branco, indo sem 2 cintos e os Hs. Todos esses ácidos, hidrácidos, terminam com hídrico. Então vai ficar ácido fluor, esse é o flúor, vai ficar fluorídrico. Esse é o cloro, vai ficar ácido clorídrico. Todos terminam com hídrico. Esse é o bromo, ácido bromídrico. Esse é o iodo, ácido iodídrico. Esse aqui é o ácido, é um enxofre, né? Mas a gente chama de sulfur. Então fica ácido sulfídrico. E esse, o CN, é o ácido cianídrico. Ok? Ácido fluorídrico é o único ácido que ataca vidro, não é isso? Ácido clorídrico é o ácido do estômago, conhecido também como ácido muriático. Ácido cianídrico era usado nas câmaras de gás. Então esses são os principais hidrácidos e você vai guardar então a frasezinha: Fiat, claro, branco, indo sem 2 cintos, colocar os Hs e todos terminam com hídrico. Agora vamos falar dos oxiácidos. São aqueles que têm oxigênio, nós temos vários. Eu vou te dar 6 oxiácidos principais e deles vão se derivar outros, tá certo? Todos esses oxiácidos, que são os principais, terminam em ico, que é diferente de hídrico. Hídrico era para hidrácidos. Para oxiácidos, ico. Então qual é a frase aqui, ó? Nossa classe sempre compra pó branco. Nossa classe sempre compra pó branco. Pó branco pode ser leite ninho, pode ser trigo, pode ser um monte de coisa, ok? Então, nossa classe sempre compra pó branco. Olha os Hs. Você vai colocar assim, ó: 1, 2, 2, 3, 3. Olha o H. 1, 2, 2, 3, 3. A frase: nossa classe sempre compra pó branco. Os oxigênios é um telefone, queridos. Então, eu vou colocar o oxigênio em todo mundo aqui. Você vai guardar o telefoninho assim, ó: 33434343. Ó, o oxigênio: 334343. Então, de novo, nossa classe sempre compra pó branco. O H é 112233 e o oxigênio é um telefone: 334343. Todos esses terminam com ico. Como é o nitrogênio, ácido nítrico, ok? Acento aqui, saiu errado. É o cloro, vai ficar ácido clórico. Clorídrico é sem oxigênio. Esse é o clórico. O enxofre vai ficar ácido sulfúrico. Esse aqui vai ficar, é o carbono, vai ficar ácido carbônico. Esse aqui é o fósforo, vai ficar ácido fosfórico. E esse é o boro, vai ficar ácido bórico. Aumentando um pouquinho, no lugar do cloro, da família do cloro, que é da 7A da tabela periódica, a gente tem o bromo e tem o iodo, que poderiam ser colocados também. Então, quando é HClO3, é o ácido clórico. Se for o bromo, é brômico. Se for o iodo, é iódico. Tá certo? Então, esses são os 6 principais oxiácidos para você guardar.
Bom, pessoal, a gente aumentando um pouco agora a nomenclatura, eu falei dos oxiácidos para vocês, a gente vai aumentar um pouco de nomes agora. Então nós temos essa tabelinha que você teria que guardar também. Perico, ico, oso e hipooso. O que está de vermelhinho é o ico, é a terminação dos principais oxiácidos que eu te dei. Então vou pegar um exemplo. HClO3 é um dos oxiácidos que nós decoramos lá, e esse ácido chama ácido clórico. HClO3 está na lista dos 6 que nós decoramos lá da nossa classe, sempre com papel branco. Imagina que a FUVEST te deu HClO4 numa prova. Eu tenho que usar a referência. A nossa referência é o ICO, é o principal que eu decorei. Não aumentou um oxigênio? Toda vez que aumentar um oxigênio no ácido principal, entra o prefixo per. Então, esse ácido vai ser chamado ácido perclórico, porque ele tem um oxigênio a mais do que o principal, que é o HClO3, que nós decoramos. Esse aqui está decorado. Imagina que a FUVEST deu HClO2. Você concorda que diminuiu um oxigênio do principal? Quando diminuir um oxigênio do principal, vai ser oso. Então, esse é o ácido cloroso. Se diminuir mais um oxigênio do principal, diminuir 2 do principal, que é esse, vai ficar ácido hipocloroso. Então, nem todos os ácidos têm o per, mas eu uso como referência o principal. Então, por exemplo, se nós pegarmos lá o ácido sulfúrico, que nós decoramos, ácido sulfúrico é H2SO4. Quem seria o H2SO3? Não diminuiu um oxigênio do principal, então esse aqui vai ser o ácido sulfuroso, ok? Se nós pegarmos lá em cima, ó, o ácido fosfórico que nós decoramos, H3PO4, se eu colocar H3PO2, você concorda que diminuíram 2 oxigênios? Quando diminui 2, vai para hipo. Então, ficaria ácido hipofosforoso. Ok? Então, voltando aqui para encerrar essa parte. O principal é ico. Quando aumentar um oxigênio, vai para perico. Quando diminuir um oxigênio do principal, vai para oso. Quando diminuir 2 oxigênios do principal, vai para hipooso. Aumentando agora mais um pouquinho a questão da nomenclatura dos ácidos. Nós temos os chamados ácidos orto, meta e piro. Orto é considerado o ácido principal da família. Na verdade, está relacionado àqueles 6 que eu fiz você decorar lá em cima. Então vamos olhar lá de novo. Olha, nossa classe, esses são os ácidos principais das famílias. Poderíamos chamá-los de orto. Ó, esse aqui é o ácido nítrico, eu poderia chamá-lo de ortonítrico, ortoclórico, ortosulfúrico, ortocarbônico, ortofosfórico ou ortobórico. Então, orto se refere a um ácido principal. Então, exemplo, ácido ortofosfórico. É o fosfórico, é o principal, está lá na lista, H3PO4. Esse é o ácido ortofosfórico. Para achar o meta, isso aqui é chamado desidratação de ácidos, a gente vai tirar água. Então, como que eu acho o ácido metafosfórico? É só pegar o orto, que é o principal, eu vou pegar o ortofosfórico e vou desidratá-lo. Vou tirar uma molécula de água. Ó, vai dar HPO3. Olha lá, peguei o orto principal fosfórico e tirei uma molécula de água, ficou HPO3. Esse é o ácido metafosfórico. E o pirofosfórico, para você pirar, você vai ter que pegar você vai dobrar o ácido orto e vai tirar uma água. Então, 2 vezes o orto menos uma água. O meta é só pegar o orto e tirar uma água direto. O piro você dobra. Então, vamos pegar o orto, que é o H3PO4. A gente vai dobrar, vai ficar H6P2O8. E aí, vamos tirar uma água, vai dar H4P2O7. Esse seria o ácido pirofosfórico, ok? Alguns ácidos não existem, né? Não tem como eu pegar, por exemplo, um ácido sulfúrico, que é H2SO4, e tirar uma água para montar um metasulfúrico. Se sair todos os hidrogênios, vou tirar uma água, vou tirar 2 hidrogênios, não vai sobrar H. Então, não existe o ácido meta. Existiria o pirosulfúrico. Então, não tem o meta para todos, mas é assim que se faz, chamado desidratação de ácidos. Gente, adiantando um pouquinho, a questão de nomenclatura de ânions, eu vou adiantar um pouquinho aqui para vocês o seguinte. Todo ânion
Toda molécula é formada por cátion e ânion. A gente fizer a ionização de um ácido, você vai ter o H+, e você vai ter o ânion, que é ClO3-. Então o ânion está à direita. Vou tirar o ânion aqui. O ânion do carbônico é o CO3, 2-, o 2 sobe negativo lá. Do ácido sulfuroso vai ser SO3 quanto? 2-. E o ânion aqui vai ser Cl-. Esses ânions, derivados dos ácidos, eles recebem nomes. Aí nós vamos na tabelinha de cima, olha lá, para você guardar. Aqui na esquerda está a terminação dos ácidos, à direita a terminação dos ânions, que são os negativos, certo? Então você vai guardar assim, ó, o bico do pato é gostoso frito, floquídrico, floqueto, certo? Floquídrico, floqueto, para você lembrar de mim. Então as terminações dos ácidos estão aqui, ó. O bico do pato é gostoso frito, adrianídrico, adrianeto. Esse ácido que está aqui é o ácido clórico, está nessa terminação aqui. O ânion dele vai chamar o quê? É só colocar, é o bico do pato, então vai chamar clorato. Esse ácido que nós decoramos também é o carbônico. Quando eu tirei o ânion dele, carbônico, o ânion vai ser o quê? Carbonato. Esse ácido, o sulfúrico é H2SO4. H2SO3 diminui um O. Este é o sulfuroso. Ácido sulfuroso. Olha lá. Oso, o bico do pato é gostoso, frito. Sulfuroso vai ficar sulfito. Ok? Então, cuidado com o ácido oso, vai ficar sulfito. Esse é um hidrácido, termina com hídrico. Lembra? Ácido clorídrico. Então, floquídrico, floqueto. Se esse é o ácido clorídrico, o ânion vai chamar cloreto. E assim você faz nomenclaturas de ânions. Espero que tenha gostado. Um abraço.